A gente vai conversar aqui embaixo aqui com vocês, Elisângela Mercedes, ela é profissional na área de psicopedagogia, não é isso? Boa noite. E ela vai passar para nós a respeito do cordão girassol, mas com maiores detalhes. Então, para quem não me conhece, meu nome é Elisângela, viu? Hoje eu sou psicopedagoga, né? Auxilio bastante as pessoas, né, com o conhecimento que eu tenho do meu filho, do Miguel, né, que é autista. E o que eu tenho para dizer é agradecer você, Márcio, pela oportunidade, né? Poder estar abrindo esse espaço maravilhoso seu, de bastante audiência, de bastante internautas que curte e segue você, pela sinceridade que você tem, Obrigado. pela pessoa maravilhosa que você é, viu? Eu tenho que te agradecer, né? E assim, poder falar em nome de tantas pessoas, né? Para mim, acho que a prova de tudo que eu vivi hoje está resumido no dia de hoje e nos outros dias que sucederão daqui para frente. Porque realmente a gente falar de transtornos visíveis e não visíveis, para mim é uma coisa assim que me inspira muita felicidade, porque foi o que eu formei há mais de 5 anos, me especializando para ajudar o Miguel, né? Que é o meu autista grau 2. E assim, poder estar passando para as outras pessoas essa informação que é tão boa do cordão de girassol, né? Que vai dar assim, prioridade a filas, né? E assim, é uma coisa assim, que é para o transtorno visível e não visível. Então, assim, a pessoa não tem que ficar falando que o filho dela é deficiente, Sim. mais. Esse cordãozinho aqui, ó, que é o do Miguel, ó, que tá comigo, ó, com a cipiteia dele. Eu chego na fila com ele, com o pescocinho dele, todo mundo já vai saber. Então, assim, é uma coisa que realmente tira um pouco desse transtorno de estar informando, meu filho é deficiente, mas ele não parece, mas ele é, entendeu? Então isso aqui, ó, ajuda muito. Parece que não é nada, gente, mas para a gente que tem filho autista ou com outros transtornos visíveis e não visíveis, entendeu? Parece que não para quem não sabe da deficiência, mas para quem sabe e sente na pele o que é muito gratificante esse direito aqui, ó. Elisângela, igual tu colocou, 5 anos se performando para poder atender com uma melhor qualidade o seu filho. Obviamente, ele também passou nas mãos de outras profissionais, Sim. mas você também se graduou para isso. Se eu pegar agora um túnel do tempo, né? Eu tenho 80 anos, então é da minha época. Na minha época tinha um filme chamado Túnel do Tempo. Os caras entravam e viajavam no tempo. Ainda hoje tem alguns aplicativos que passam essa série. Eu vejo quão tosca era e quanto eu gostava quando era pequeno. Não é da tua época, que você não era nascida na época, então você é nova. Nossa, novinha. A Aline Regulidade comigo é mais ou menos parecida, uns 80. A Aline deve estar com 75. Isso olhando só o lado esquerdo dela. Se olhar o lado direito é 80. Então é o seguinte: se a gente puxar um túnel do tempo de 5 anos para trás ou um pouquinho mais, como mãe, a Elisângela Mercedes, como mãe, não profissional. Independente se você era professora, se você era em técnica de enfermagem, enfermeira, como mãe, eu quero saber da pessoa mãe. Você tinha alguma perspectiva de que um dia poderíamos chegar no que estamos hoje, com a conscientização, com a normatização, com a graduação para cada tipo de especialidade? Então, olhando lá atrás, o que você vislumbrava, esquecendo que hoje tem isso? O que passava pela sua cabeça? Zero informação. Zero, assim. Quando o Miguel começou com os traços de autismo, eu não tinha noção do que era. Eu tive muita informação na época, mas assim, o embasamento teve mesmo posso te dizer, de uns 5 anos para cá,
né? Que teve mais curso, capacitação, profissionais, entendeu? Mas quando foi fechado o diagnóstico do Miguel, realmente assim, não fechou, tinha só suspeita, porque autismo não tem exame que define, não tem nada, é observação. Isso me assustou muito, porque meu filho não falava, meu filho socava a cabeça na parede, ele se mutilava, ele não dormia, assim, muito agitado. E assim, eu tenho o Rafael, que é grande, né? Então, assim, eu tive um exemplo de um filho, né, que não tinha transtorno, e do outro filho que tinha. Então, isso, assim, me deixou muito assustada, entendeu? Porque, realmente, ele, antes de um ano, ele balbuciava. Quando ele fez um ano, ele parou de falar. Ele parou de fazer tudo, Márcio. Então, assim, eu fiquei muito assustada e procurei especialista, por que que meu filho não fala e tudo. E aí foi falar da suspeita de autismo, mas até então ninguém sabia de nada. Então, assim, eu fui me especializar, para ser sincero, para me não enlouquecer. Porque é uma coisa muito difícil quando você não sabe o que é. Sim. Entendeu? Então, assim, eu fui procurar mesmo a pedagogia, né? Que tudo é uma fase, a graduação e duas pós, que eu sou educadora especial inclusiva também, né? Eu tenho uma graduação e duas pós. E vários cursos de extensão em autismo, alfabetização. Tanto é que eu alfabetizei meu filho na pandemia, com a equipe multidisciplinar dele. O Miguel lê e escreve, com 5 anos. Ah, que legal. Ele é alfabetizado, ele estuda no CAIC atualmente, super inclusivo lá e tudo. Assim, está super socializado em escola. Eu faço o possível, assim, para poder manter isso nele, porque hoje é o que ele precisa, socialização. E Entendeu? nessa, Porque alfabetizado ele está, ele já assina o nome dele, pra você ter uma ideia. olha só, hoje, com esse aperfeiçoamento, você colocando teu filho para escrever, colocando ele para ser alfabetizado, você hoje se encontra de que maneira, e agora sim, juntando com a parte da graduação e do reconhecimento, você se vê numa atitude que pode ter mais e fazer mais por essas pessoas? Porque o trabalho feito em Juiz de Fora está sendo um pouco questionado na burocracia, tá? Na burocracia. Aqui, nem tanto, porque tudo foi feito, desculpa, tudo foi feito através de lutas, né, das mães, né, através de um grupo, foi feito, da GAFOD, foi feito através de É lutas. o que eu represento, estou com a blusa aqui, viu? Então, eu queria ver, nesse sentido, né, a valorização e a identificação. E agora você entra no tema que é do girassol. Então, assim, você saiu da mãe, que eu quis buscar lá atrás, que estava sem saber o que ninguém explicava, até que alguém soprou no teu ouvido, ó, pode ser um autismo. Aí você detecta, avalia, pesquisa dentro do que tinha e consegue detectar que é isso. Beleza, vou me graduar, vou me especializar, porque o meu filho é meu filho, ele merece, eu quero o melhor para ele, e você assim o fez. Hoje, o que você dá de desenvolvimento e de conselho para tantas pessoas que vão nos assistir depois, estão nos assistindo, para elas terem essa noção, para as mães que estão grávidas, para as futuras mães, para aquelas que estão com bebês e ainda não têm os sinais. Então, quais são as prerrogativas, e entrando no tema do autismo, o que você tem a falar para nós? Então, como o autismo não tem um exame que detecta, desde o primeiro momento que teve uma suspeita do Miguel, ele já foi num acompanhamento multidisciplinar, tá? Que é o essencial, antes mesmo de eu me especializar afim como eu sou hoje, né? Ele tinha o terapeuta ocupacional, psicóloga, fonoaudióloga, o neuropediatra dele, e ele entrou com medicamento, porque o caso dele foi necessário um medicamento, mas não é todos os casos. Então, assim, o que eu posso dizer para as mãezinhas hoje? O filho está com atraso de fala, o filho
está com um comportamento diferente. Hoje tem muito mais informação, Márcia. Eu não tinha informação na época. Eu fui assim, uma das pioneiras em autismo, assim, de todas as facetas que ele pôde me colocar. Eu me especializar, procurar me formar, entendeu? Para poder ter o melhor para o meu filho. Assim, hoje eu posso dizer com convicção que realmente o autismo ele me assustou muito, porque, né? Um filho que fala e de repente para de falar, um filho que brinca para de brincar, um filho que soca a cabeça na parede, se mutila e do nada. Então, assim, eu fiquei muito desesperada, mas isso me deu força para me estudar e para descobrir, porque eu sou dessas. Enquanto eu não descubro, eu não sossego. O meu Miguel ganhou qualidade de vida com isso. E hoje eu posso ajudar tantos outros, entendeu? Eu faço isso de coração mesmo. Quem me procura, sai formado. Porque mesmo que eu não informe, eu falo, gente, espera só um minutinho que eu vou me informar e já chamo vocês, entendeu? Então, assim, por tudo que eu senti na época, do desespero, da dor, né? Porque a gente, por mais que você fale que aceite, mas é uma coisa complicada, porque eu tenho medo de faltar. O que vai ser do meu filho? Mexe com o emocional, né? Assim, o meu medo é só esse, de eu faltar e o que vai ser? Então, eu busquei qualidade de vida para o Miguel ter autonomia. Eu estou buscando isso ainda, porque ele só tem 8 anos, entendeu? Então, o que eu posso deixar para as pessoas? Gente, o filho tem alguma coisinha diferente? Tá demorando? Tá com atraso? Procure um especialista, nem que seja para descartar a hipótese. Às vezes não é um autismo, às vezes é uma outra deficiência, um outro transtorno, entendeu? E assim, né? Especialista tem para isso, entendeu? Sim. Hoje o mundo está tão, você sabe, globalizado, tem informação. Na minha época não tinha isso tudo de bug, de internet, de informação. E hoje tem, entendeu? Hoje tem o grupo Gafaldi, tem a Aline, tem a Cristiane, tem a Ivy, tem todo mundo aí para ajudar. Então a gente não está sozinho mais, em Santos Dumont, em qualquer outro lugar. Então, assim, quem procurar eu ou elas, vai ter uma informação. Então, graças a Deus que se fez isso. As mães dos autistas unidas em Santos Dumont para poder ajudar outras mães autistas. Olha que coisa maravilhosa, gente. Então, hoje não é tão difícil como foi na minha época, 8 anos atrás. Então, assim, eu me especializei para ajudar meu filho, mas hoje, olha quanta informação você tem. Gente, descartar a hipótese. Esse é o lance. Porque às vezes não é autismo, entendeu? Leva no especialista, procura saber direitinho o que está acontecendo, porque às vezes é uma coisa simples de resolver, né? Ou não é. Mas o tempo ali é um inimigo do autista, porque nós temos podas neurais, nós temos perda de sinapse, nós temos um monte de coisa aí que precisa de um tratamento, assim como se diz, antes de qualquer outra coisa. Não pode perder tempo, não pode, entendeu? O que a Márcia falou aí, ó. Quanto mais cedo tratar, ó, vamos colocar terapia nessa criança, vamos colocar. Essa é a pergunta que eu queria fazer e a Marcinha leu o meu pensamento. Qual o tempo, né? Porque assim, você leva para um especialista, e aí para não ficar uma coisa incoerente com a fala, né? Que não tem como achar uma detecção fisiológica através de um especialista, né? Literalmente, para saber se é ou não, você tem que ter a percepção do que a criança desenvolve. Com quanto tempo essa percepção ela é latente? Ela passa a ser visível aos olhos para que você tenha esse caminho a ser trilhado de cuidado? Com quanto tempo a gente tem, independente do grau, ou dependendo do grau, fique à vontade, se quiser falar, são 4 graus ou mais, eu conheço 4 só, mas se quiser falar de 1 a 1, para a gente poder entender isso, né? Por exemplo, eu vou me colocar aqui, supondo que eu com 80 anos, né, tive um filhinho agora. Então, como é que eu vou começar a olhar
se ele está, se não está, qual o nível que ele vai chegar, se ele vai passar do grau 2, se ele vai passar só vai ficar no 1, se ele vai, de repente, pular para o 4, ou já está no 4. Eu queria um pouco dessa intimidade desses graus e percepção, se você puder. Então, eu vou tomar como exemplo o meu Miguel. Pode. O meu Miguel fazia tudo até 1 ano. Depois de 1 ano, ele parou com tudo e começou estereotipia, flap, porque o meu Miguel, ele é o autista clássico, só não anda na ponta do pé, como alguns autistas andam. Então, assim, o meu filho traz, foi muito evidente que ele é um grau 2, mas o grau 1 é mais complicado, ele tem uma timidez, uma restrição por pessoas, Sim. é uma ausência de fala. A ausência de fala é muito característica, mas tem outras coisas que englobam. Então, assim, um atraso de fala. O autista, o Márcio, como eu te disse, o espectro é amplo, entendeu? Ele tem o grau 1, grau 2 e o grau 3, hoje, tá? O grau 1 é o grau mais leve, o grau 2 é se não me engano, é o mais leve, assim, entre o 2 e o 3 é o severo, né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser realmente assistida com um especialista. Sim. Porque, como você disse, não tem exame que detecta. É um transtorno que não é visível. Meu filho, você olha para ele, você não fala que ele é autista. Como muitos. Então, assim, é um tipo de transtorno, porque não é doença, o autismo é um transtorno, tá? Que tem que ser observado com um especialista mesmo, entendeu? De área. Se tem uma suspeita, assim, para mim foi a ausência de fala que me deu aquele sinalzinho, sabe, de alerta, né? Aí a Aline falou, grau 1, grau 2 moderado, grau 3 severo. Isso mesmo. Então é isso. Uma vai complementar a fala da outra. Tá vendo como é que a gente é unida? A gente é muito unida nisso. Então, assim, porque a gente passa as mesmas coisas, né, Márcio? Sim. As mesmas coisas. Às vezes o que falta em mim, a Aline completa, ou etc. Então, assim, é um transtorno muito complicado, porque aparentemente a criança não aparenta, mas ela tem o transtorno. Então, assim, nem que seja para descartar a hipótese, mas tem que procurar um especialista, sim. E quanto mais cedo começar as terapias, melhor. Meu filho começou com 1 ano. Ele já foi para a escola com professor apoio, com um diagnóstico fechado praticamente. Ele já estava totalmente inserido em terapias, acostumado a conviver com vários especialistas, que era uma equipe multidisciplinar grande, que ele fazia em Juiz de Fora, hoje ele só está em Santos Dumont. Graças a Deus, ele está um grau mais tranquilo, que ele já entende muito o que eu falo com ele. Então, assim, foi realmente o tratamento precoce. E é o tratamento precoce, gente, tá? É por mãe atípica, especialista na área multidisciplinar que eu falo. Tratamento precoce. Corre com seu filho o quanto antes, porque isso vai ser o divisor de águas na vida dele. Sim. Tá? Vai ser, eu como mãe, especialista multidisciplinar. Vá atrás pela qualidade de vida do seu filho. Não importa quem fale ou deixe de falar. A gente que é mãe, a gente ama demais. Entendeu? E tem que fazer o tratamento adequado, isso mesmo. Tem que ser com uma... Né? Igual eu busquei mesmo um tratamento para o meu filho, porque eu me especializei, mas achei muitos profissionais bons, entendeu? Eu vi aqui na pergunta da Ive, ou na colocação que a Ive fez, fala se não fizer o tratamento adequado. E eu vi você colocando que realmente tem um tratamento adequado. Eu gosto muito de ver o outro lado. Se não tiver o tratamento adequado, Elisângela, o que ocasiona, o que ocorre, o que acontece, e como saber se está adequado ou não? Pega nesse lado, não do positivo, que está sendo igual você fez com o seu, vamos continuar com o exemplo do seu, peço desculpa a todas as mães, mas eu vou pegar o dela porque ela está presencial aqui. Então, pegando pelo seu, detectou, cuidou, tratou, você se especializou, embrenhou, adiantou, ele está num patamar show, beleza. Mas eu queria ver esse outro lado que a Ive colocou. E se não tivermos esse tratamento adequado? O que ocorre? O que pode acontecer?
Olha, é, o tratamento do autismo com uma equipe multidisciplinar em autismo, tipo um ABA, que é uma terapia de comportamento, né? Ela vai pegar totalmente a essência do autismo. Hoje a gente consegue isso melhor. Sim, Na época do Miguel, eu não conseguiria por falta de informação. sim, Hoje, as famílias de hoje são contempladas, graças a Deus, com muita informação. Então, o tratamento adequado para o espectro autista, por isso que é importante fechar o diagnóstico, porque já vai para um rumo certo e rápido, entendeu? A minha época, eu, graças a Deus, tive muita sorte de achar bons especialistas para ajudar meu filho. Mas quando não encontra, às vezes tem um diagnóstico que não é certo. Isso hoje, graças a Deus, caiu por terra bastante, que a gente tem bastante especialistas bons em autismo hoje, em TEA. Mas, às vezes, fica anos tratando uma síndrome e não é a síndrome do autismo. Então, assim, se perde muito aí, entendeu? Uma linha aí que podia ser uma linha de desenvolvimento cerebral ali e, às vezes, interrompe, porque não era tratamento para o autismo, entendeu? sim, Era para outro tipo de síndrome. Eu, às vezes, nem era autista, era um déficit de atenção, uma outra coisa. Então, assim, eu acho que no meio dessa pergunta fica assim: procure um especialista especializado em autismo, um neuro, né? Ou um psiquiatra infantil, entendeu? Que possa ser especializado em autismo, como tem muitos hoje em dia. sim, Então, assim, para mim, essa é a atitude primeiro que tem que se tomar. Procurar um especialista. Se tem dúvida se é autismo ou não, tá, beleza, vamos procurar. Eu passei por 7 neuros com o Miguel, 7, entendeu? Assim, eu fui em neuros que com especializações em autismo, déficit de atenção. Eu queria descartar a hipótese, Márcio. sim. Então, meu caminho foi bem longo e difícil, sabe? Porque eu não tinha informação. Então, o que eu falo, procure um especialista. Bom, se está com dúvida que é autismo, em autismo. Sim. Porque ali vai começar uma linha de raciocínio que já vai indicar especialistas, equipe multidisciplinar, que pode ser que seja autismo ou não. Ali já começa Uhum. a descartar a hipótese. Procure um neuropediatra, um psiquiatra infantil especializado. É isso que eu falo. Aí já começa sempre, entendeu? É Muito, um caminho que você pode trilhar mais correto nos dias de hoje. É com um especialista mesmo, um neuro, que a gente que é da equipe multidisciplinar, a gente já pega a criança laudada, fechado diagnóstico, dificuldade em escola. A gente já não é médico ali para fechar diagnóstico de ninguém, sim, entendeu? A gente nem tem autonomia para isso. Então, o que as mães me procuram, eu falo, procura um especialista na área, porque ali vai começar desde o início tudo certinho, Márcio, tudo certinho, entendeu? Para sim. poder a criança ter uma qualidade de vida dentro do espectro, entendeu? Muito bom. A Gláucia Reis, ela colocou aqui, até qual idade se percebe o autismo em criança? Ela já tinha falado, Gláucia, que o dela apareceu já com 1 ano, mas tem outras pode manifestar com alguns meses. Então tem que ficar de olho nas percepções e ações e atitudes da criança, tá? Não estou respondendo, só estou recolocando o que ela já tinha falado anteriormente, porque a de baixo, que é a pergunta aqui, que é essa, eu vou desmembrar ela, porque eu fiquei curioso também. Adulto também pode ter? Aí é a minha pergunta que eu vou agregar da Gláucia Reis. Ela pergunta se adulto pode ter. Eu faço a seguinte questão: o adulto pode ter, adquirir, ou ele já vem com isso da infância? Há duas perspectivas ou é só uma realidade? Não, o Se ele é transtorno é porque da ele infância. veio de criança, ou de repente do nada, em plena idade adulta, ele pode adquirir isso. Não, não existe isso não, vem da infância. Tá, beleza. Pode ser que seja um grau leve ali que não percebeu. O grau 1, ele realmente é um grau muito complicado. Eu, assim, dei sorte, entre aspas, do Miguel já ser um grau 2, entendeu? Muito bom. Porque tem pais que o filho fechou diagnóstico, eu conheço alguns, que o filho fechou diagnóstico com 2 anos e ele descobriu que ele era autista.
com 44 anos, se não me engano, 42. Então, ele pode desenvolver mais tarde. Não, ele já estava. Nos traços do filho, o pai descobriu que ele era. Olha que loucura. Então, deixa eu ler aqui, para a gente dar uma renca aqui de mais teses aqui que eu estou gostando. Rapaz, nunca tive um programa que tanta gente escreveu, mas vamos lá. Vou ler o possível, tá, galera? Eu vou ler tudo não, porque é complicado. A Tânia com 2NY, eu estou falando que brasileiro é uma maravilha. Então, a Tânia Vieira colocou assim, ó, meu sobrinho tem autismo, começou o tratamento com 1 ano e pouco, hoje com 17 anos já trabalha, não tem mais sinais de autismo, mas continua com o tratamento. Só o aprendizado da leitura que não está bem desenvolvido. Louvo muito a Deus por perceber logo e ter tomado as devidas providências. É a palavra aqui da Tânia, com Y e 2 N's, Vieira. Tem um aqui da Aline, vamos ler o da Aline aqui. Deixa eu clicar onde que está, porque o teu fundo está claro. Eu tenho que clicar em outro lugar. Então vamos lá, Aline com Y. Aí, tô falando, é uma coisa, sai de um, cai na outra. Perfeito. Só complementando, se não tem um tratamento adequado, o suporte 1 vai para o suporte 2. E assim sucessivamente. E o suporte 3, que já é o severo, ficam amarrados, porque se automutilam, ficam amarrados, daí para pior. E tendo o tratamento certo, o 3 pode ir para o 2 e o 1, ou seja, pode haver o regresso, né? Ou pode ir para o mais grave com complicações, né? E isso quase não se percebe. Isso fora das suas crises. Eu conheci no evento da Gafalt uma mãe que ela estava lá com a filha, autista, grau 2 ou 1, não recordo, aluna da Kelly, que tem aula de ginástica perto do Samaritano, e foi um pedido da Kelly para ir lá, porque essa menina está desde o ano passado, e através da nossa pessoa nós conseguimos incluir ela lá. Eu já era da Kelly, mas tinha saído, e a menina está top, emagreceu, tem foto dela antes e depois lá, é muito dedicada, não fala, assim, não é que não fala, ela não falou comigo, mas ficou rindo, e eu fiquei muito emocionado ao a mãe falar que desde o ano passado tem colocado o meu nome nas orações sem me conhecer. E ela agradeceu muito ter me conhecido, uma senhora muito simpática. Desejo a ela tudo de bom, que Deus abençoe a vida dela e do filho dela lá. E deixa eu ver aqui se tem mais algum texto. Não, aí morreu aqui. Então vamos lá. O que a Glaucia escreveu aqui? Peraí. Ah, tá, obrigado. Antigamente se falava que a criança era retardada. Ah, tá. Tem aqueles preconceitos, até mesmo na questão, quando tinha o Hospital Clínica Mantiqueira, a própria aqui em cima, aqui, gente, onde é o Morro do Belvedere aqui, tinha a casa de passagem aqui, descanso, né? Então, assim, Mantiqueira ficou bem mais marcado na nossa vida, né? E hoje tem até um filme baseado da história do que foi lá, que tem que ter estômago para ver, mas eu vi, né? Porque eu gosto de coisas sobre a realidade, sobre a vida mesmo que a gente passa, mas é uma realidade terrível, né? E a Ive foi bem pontual nisso aqui, né? Então, Elisângela, olhando isso, então, quer dizer, há uma evolução gradativa para maior, caso o tratamento não seja adequado, juntando com a pergunta feita, e colocando aqui. E pode haver também o inverso. O grau 3, ele pode ser bem tratado, bem encaminhado, ele pode vir evoluindo, né? No sentido de sair do 3 para o 1. Assim, vamos ser bem... É terapia. Tem que colocar terapia na vida dessa pessoa. Foi o que aconteceu com meu filho, ou seja, o Miguel. Isso tem que ser uma constante. Total, o resto da vida, porque autismo não tem cura, tem tratamento. E aceitação e respeito, que é o que está faltando muito nos dias de hoje. Você vê hoje, hoje tu atua como o quê dentro do Santos Dumont profissionalmente? Hoje eu sou psicopedagoga clínica institucional. Caraca, não tem como resumir isso numa palavrinha, não? Eu atendo em
consultório e escola. Você sabia? Só que eu atendo só em consultório hoje. Escola ainda não consigo ter tempo, porque as terapias do Miguel me demandam muito tempo, né, Márcio? Assim, como você vê essa relação de continuidade de uma coisa que vai demandar um tempo muito grande e a inserção da família nesse tema? Como é que faz para essa família, parentes, vizinhos e até mesmo a Marcinha tá aí, se ela quiser escrever, a respeito da escola? Porque de repente é uma obrigação, mas tem professores que de repente não têm essa afinidade. Então, como criar essa empatia em todos os níveis de convivência dessa criança? Realmente, as escolas não estão preparadas. Realmente. Mas isso aí já é uma infraestrutura que sempre foi uma negação, né? Sim. Assim, eu acho assim que tem que ter mais capacitação, né? Tem que ter mais capacitação por esse lado, que hoje o público autista aumentou muito, né? Então, assim, não só o autismo, Márcio, todas as deficiências, tinha que ter um profissional capacitado para cada uma. Eu acho, na minha opinião, como mãe especialista hoje do meu filho. Porque o que acontece? Cada deficiência demanda um tipo de atenção. Sim. E um desenvolvimento que vai partir daquela escolaridade, daquele tipo de trabalho que a pessoa teve, de especializar. Vamos supor, eu sou especialista em autismo, tá, do meu filho, ele tem qualidade de vida. A outra mãe, o filho é cadeirante. A outra profissional lá da área, tá, surdo, mudo, Libras, Braille, entendeu? Eu acho que tinha que ter, cada deficiente tinha que ter um profissional capacitado, mas isso é difícil hoje em dia. Por isso que se perde muito, se perde demais. Assim, sabe? Porque as escolas realmente deixam essa lacuna. Mas isso não é um problema só de São Dumont, isso é um problema geral, porque não tem realmente uma capacitação adequada para cada deficiência. Deveria, porque a criança desenvolver muito melhor, sabe? Mas você sabe que é uma coisa que é muito complicada de falar, né? Se a gente pegar as classes brasileiras, que são muito distintas, você pode ter num bairro que não seja um bairro programado para ter casas de top, de qualidade, mas se você ir para um bairro da Glória, bairro Vila, São Sebastião, Boa Vista, Depósito, Córrego do Ouro, Santo Antônio, que você vê uma mistura de classes sociais, né? Desde a pessoa com pouca infraestrutura financeira e outras com sobrando. Então, como é o procedimento para aquela família que tem o autista, está desinformada, está desamparada, ou até monetariamente não tem como, a quem e o que recorrer? Márcia, é difícil isso, de responder uma coisa dessa. Porque quando meu filho fechou o autismo, né, assim, que eu estava em suspeita, eu tive que pagar uma consulta, porque eu não consegui nada pelo SUS. Nada. Simplesmente nada. Eu tive, graças a Deus, a gente tem o convênio que ajuda muito, mas realmente as famílias estão desamparadas mesmo pelo sistema único. É Sim. muito triste falar isso, mas é verdade, tá? Eu acho assim, a gente está muito desamparado de todas as formas, principalmente quando se enxerga uma deficiência que é tão invisível, né? Que é o autismo, e tem que ter uma observação, e às vezes não é a primeira consulta que vai resolver, é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, que é uma observação que é simultânea. Como é que você faz isso pelo SUS? É difícil. É 300, 400 reais cada consulta. Meu Deus do céu, assim, é muito difícil, muito difícil. Então, assim, eu não sei o que te dizer, realmente é uma coisa que é muito difícil pelo SUS. Eu sofri demais. Graças a Deus, meu filho tinha convênio, sabe? Que precisou de 7 especialistas. E nesses 7 foi 4, 5 consultas para ver o que era, o que não era. Então, você imagina só um SUS. É muito difícil. A pergunta que foi feita lá no final, no início da, desculpa, a pergunta que foi feita lá no início da nossa conversa
né, que foi viajar no tempo, eu vou fazê-lo agora de uma maneira um pouco dentro dessa fala sua. Temos como pensar, imaginar, sonhar com algo que possa dar essa, não uma equidade ou equilíbrio, ou uma forma de equiparar as classes, mas tem como tentar chegar nessas famílias de baixa renda para que elas possam, de repente, agir conforme o que necessita? Antes de você responder, deixa eu ler um texto aqui que eu preciso prestigiar a minha colega, agora virou colega, né, lá de São Paulo, a Janete Cabral. Parabéns a todos os envolvidos, é muito importante estar falando do assunto do autismo. Informações sobre o autismo é muito importante. Meu filho hoje tem 38 anos. No ano passado, o autista era tratado como se não fosse ser humano. Me alegro de ver este movimento. Eu moro em São Paulo. Falei que ela morava em São Paulo, então não podia deixar ela sem falar com ela. Então, queria que você falasse a esse respeito dessa previsibilidade, se não tem, isso pode demorar, isso depende de ações. Como é que pode ser feito isso? Então, é o que eu te falei, não mudou nada de lá para cá, que realmente é muito caro consulta, e quem tem condições financeiras sai na frente. Sim. Quem não tem, assim, a gente hoje com o grupo, a gente auxilia muitas mães, graças a Deus, sabe, Márcio? Mas nem tudo a gente consegue fazer, porque a gente também não tem como ter dinheiro para poder ajudar todo mundo, sabe? Então, às vezes, a gente fica, eu choro, eu fico muito triste, porque a gente simplesmente não tem o que fazer. Porque tem que ter um laudo de especialista para conseguir pelo menos um benefício, para essa mãe ter uma ajuda financeira para pagar um convênio. Mas como que vai fazer? Demora demais, é muito tempo para poder fechar o diagnóstico. Nossa Senhora! Assim, é uma coisa muito difícil. A Ive até colocou aqui para corroborar com o que você colocou aí. Ela viu um laudo particular e viu um laudo do SUS. Ela falou que se assusta. Então, que realmente há um díspare de tratamento imenso nisso aí. É o que eu estou te falando, é porque se você for ver mesmo o que está acontecendo, não é bom nem comentar, sabe? Porque a família já está fragilizada, já Sim. tem uma suspeita de autismo ali, e a maioria tem preconceito, não aceita, e tem, sabe? É muito difícil, Márcia. Assim, eu falar que meu filho é autista, que eu estudei, que eu cuido do meu filho, que eu amo ele do jeito que ele é, aceito as deficiências dele e fiz as deficiências dele uma eficiência para ele se desenvolver, é um tabu muito grande, porque hoje tem mãe que nem aceita que você fala. Então, assim, eu vou te dizer uma coisa e vou ser muito franca, sabe? Eu acho que a aceitação familiar é fundamental, tanto para o diagnóstico quanto para a aceitação, para o respeito, entendeu? Porque o meu menino tem a maneira dele se organizar, tem dia que ele grita o dia inteiro, tem dia que ele se soca, tem dia que ele está tranquilo, tem dia que ele não quer ir para a escola, tem dia que ele chora, tem dia que ele não quer sair de casa. Então, assim, eu tenho que ter muita paciência com ele. Então, cada vez eu estudo mais, entendeu? Porque o que acontece? O preconceito dentro da família ainda é uma coisa muito forte, muito forte. E às vezes se esconde muito esse deficiente por ele não ter cara, não ter um traço, assim, esconde-se muito ainda. Então, assim, isso é um tabu complicado. Então, até para você chegar no terapeuta que realmente fecha o diagnóstico, isso demora anos. Aí a criança já perdeu muita coisa, entendeu? Eu falo por mim, né? O respeito é tudo. Independente de ser autista, entendeu? Igual eu falei lá na minha fala lá, na roda de conversa. Se é branco, se é preto, se é negro, se é gay, se é lésbica, não importa. O respeito tem que vir primeiro, porque depois disso a família começa a aceitar melhor as coisas. Perfeito. Porque vê que as pessoas estão com a mente aberta. Sim. Então, assim,
vai falar, nossa, o filho dela é retardado, nossa, o filho dela é assim, sabe? Isso dói demais. Então, assim, por isso que às vezes a família retrai muito esse especial, porque tem muito medo do preconceito da sociedade. Porque, infelizmente, a gente vive hoje num padrão. Tem que ser perfeito, sabe? Isso não existe. O padrão começa no respeito, gente. Por favor. O padrão começa no respeito. Você lidando com essa. Tem quanto tempo você está diretamente ao público e não exclusivo ao seu filho? Eu me aprofundei mais quando eu comecei a fazer educação especial, mas aí veio a pandemia. Eu fiz as minhas 2 pós na pandemia. Agora que está começando mais a acontecer, porque agora que começou tudo a ser liberado, praticamente, né, Márcio? Sim. Escola voltando. Então, o que eu fiz na pandemia? Eu tinha que ficar dentro de casa, eu fui estudar. Mas não é uma coisa que, por exemplo, eu quero que você preste bem atenção, que se eu tiver que ser chamado a atenção pela Marcinha, que é professora, e por você, pode ficar à vontade, e outras que estiverem no meio, até mães. Mas eu preciso fazer esse tipo de colocação. Não sei se é absurdo. Mas vamos colocar aqui, em se tratar da família, que você agora falou bem, quando eu perguntei lá atrás sobre o direcionamento e a aceitação das famílias, vizinhos e etc. Não seria mais viável por ter a criança na escola inserida de uma maneira obrigatória, ao aspas aqui, pelo amor de Deus, obrigatório, trabalhar com que as crianças façam com que suas famílias conheçam e reconheçam esse tipo de deficiência ou de problema? Por exemplo, como se fosse um trabalho de casa, levar para os pais o que o coleguinha é, por que ele é, do que ele é, como tem que ser tratado, e colocar que os pais precisam também aprender esse tipo de colocação. Existe algum elo que pode ser feito nisso, junto à escola, comunidade, Nossa, algo no sentido? seria maravilhoso que isso acontecesse, porque ia evitar muito tipo de transtorno, porque o preconceito é muito grande, mas eu falo que a criança não nasce preconceituosa, não, tá? Ela tem o exemplo da família. Sim. Então, assim, eu acho que o preconceito é muito grande também nas escolas, sabe? Eu enfrentei muita coisa, Márcia, eu não gosto de comentar, sabe? Sim. Eu não gosto, não. Porque é uma fase muito triste da vida da gente, dos olhares maldosos, dos deboches, das críticas, porque fala que o meu filho tinha que estar na PAI, não era para estar na escola. Já escutei muita coisa. Só que, assim, eu tenho meu foco. Sim. Eu tenho meu foco. Eu sei, não desmerecendo a PAI, gente, por favor, tá? Porque eu tive lá dentro trabalhando 3 meses lá de voluntária. As meninas lá fazem um trabalho maravilhoso. Nossa, Maria Imaculada, assim, é uma guerreira, sabe? Porque o que eles fazem ali dentro é uma coisa maravilhosa. Então, de parabéns mesmo. Um trabalho social maravilhoso, não desmerecendo ninguém, gente, por favor, tá? Mas eu acho que para o Miguel eu achei melhor a escola inclusiva, não a PAI. Entendeu? Mas tanto uma quanto a outra não deixa a desejar em momento algum. A PAI de Santos Dumont é maravilhosa. Ela cuida de todo mundo, assim, sabe? E as escolas inclusivas ainda tem muito que aprender. Não só com desenvolvimento, esse negócio de trabalhar, fazer um curso, um aperfeiçoamento, mas da aceitação das outras famílias com os deficientes ali dentro. Sim. É importante inserir esse deficiente no meio escolar. Igual meu filho, ele imita, Márcio. Ele imita. Se ele vê o coleguinha comendo assim, ele vai imitar ele. Se ele vê ele brincando, ele vai querer brincar com ele. Isso se chama socialização. Isso, para uma mãe atípica, é a menina dos olhos, gente. Sim. Por favor, não tenha preconceito, vamos aceitar. Por favor. Porque o que a mãe de um atípico espera é que quando o filho saia da escola, a professora fala, nossa, seu menino hoje brincou, ele desenvolveu, ou então, quando sai da escola, nossa, seu filho bateu no outro, sei lá o quê. Gente, por favor, socialização começa com aceitação.
com respeito, entendeu? Tem uma dificuldade, troca uma ideia com a mãe, mas não precisa falar no meio de todo mundo. Chama a mãe no canto. Sim. Isso é desagradável, é mal educado, é grosseiro. Deixa a gente muito triste. Faz uma reunião, não precisa gritar para todo mundo o que o filho fez. Nem sabe. É umas coisas assim que eu acho desnecessário, um despreparo. Um despreparo tem hora, sabe? Porque eu tô falando como mãe atípica, isso dói, tá? Chama a gente num canto, ó, seu filho aconteceu isso. O que a gente faz? Não fala no meio das outras pessoas, que isso é muito triste. Qual seria Sabe? o maior, Desmotiva. qual seria o maior desafio hoje? E a Gina, a Nanica, chegou e falou que está atrasada. Coitada, pegou no final do jogo com o Botafogo ganhando de 10-0. Mas enfim, tá aí aquela coisa pequena. E ela colocou uma coisa muito legal que ela já não é a primeira vez, ela já tinha mandado para mim no WhatsApp, que algumas autarquias, por exemplo, Samaritano, não tem respeitado o cordão, pelo menos com ela não sei com outros, e algumas Por isso que eu lojas também não. achei importante vir aqui hoje falar sobre Pois isso. é. Então eu te pergunto, para você entrar nesse assunto, como fazer ter o respeito ao cordão? Que as pessoas acatem e saibam deste cordão e o que ele significa. Então, é o que eu vim falar hoje, entendeu? O cordão de girassol serve para transtornos visíveis e não visíveis. O que acontece? A pessoa tem direito à prioridade. O autista, igual o meu filho, eu tenho um exemplo como o Miguel, porque o Miguel eu vou levar como exemplo para a minha vida. Ele não aguenta esperar, Márcio. Numa fila de... O tempo de espera dele é 10, 15 minutos no máximo. Ele já grita, ele já quer sair correndo. Então, assim, eu identifico o meu filho, ele tem essa ideia dele, né? Sim. Que hoje serve só, ele é só para autistas, esse PTEA. Caso a pessoa tenha outro tipo de transtorno, aí é o laudo, diminui o laudo, né? E coloca no crachá com o cordão. Sim. Só vale assim, tá, gente? Tem que ter o laudo com o transtorno, tá? E hoje a gente precisa falar muito mais sobre isso. Principalmente porque hoje é a lei, né? Que ela tá em trâmite desde 30 de maio, tá? Eu fiz até um estudo aqui e foi o deputado Robério Negreiros que trouxe essa lei, entendeu? E é a lei 6.842 de 2021. Então, olha quanto tempo ela já está. Federal. Mas agora que começou a se falar mais, entendeu? Nível então, federal. assim, essa nova lei garante o conforto e diminui situações de estresse para aqueles com alguma condição determinada, que não suportam situação rotineira, como aglomeração, tá? Sons elevados ou mesmo longos períodos de espera. Então, é isso, entendeu? Esse cordãozinho aqui, ó, o meu filho ele tem o duplo, porque ele é girassol e o transtorno dele é autista. Aí eu tenho o duplo dele, tá vendo? Ele já sabe que ele tem o transtorno do aspecto autista e que ele não aguenta esperar, Sim. Entendeu? Então, assim, essa lei já está há bem tempo, mas como teve essa explosão de casos de autista, se fala todo tempo, eles resolveram colocar isso em prática, e que não foi ruim, porque hoje as crianças não precisam mais esperar em filas, só que isso tem que ser muito falado, porque você vê, não estão aceitando num lugar que é para um setor público, né? Esse que é o grande dilema. Eu levo isso com um parâmetro bem grosseiro, para variar, os meus exemplos são bem toscos, mas vale a pena citar. Porque eu estou vendo isso como a sinalização para deficiente com carro. Você sabe que tem a horizontal, você sabe que tem a vertical, você sabe que está ali para sua preferência, mas tem alguém ocupando o lugar ali. Será que esse cordão não vai virar essa pintura de faixa horizontal, vertical de placa e se tornar apenas mais um e ter que brigar para que as coisas não teriam um caminho para se chegar direto aos comerciantes, estabelecimentos? E o que me assusta é o samaritano, que é da saúde, fazer esse tipo de negação?
que acontece? Falta aí um pouco de empatia, né? Do ser humano, né? Se o carro está sinalizado, se o lugar está ali para o autista, entendeu? Se tem toda uma sinalização, todo um preparo ali, né, da família, por que que ainda está acontecendo isso? Né? É o que eu falo, falta muito respeito ainda, mas muito respeito ainda. Nessa parte, entendeu? A falta de empatia do ser humano que às vezes dificulta muitas coisas hoje em dia, entendeu? Que as pessoas não pensam mais no outro, só pensam em si próprios, entendeu? Então, assim, é o que às vezes dificulta muita coisa nas famílias, entendeu? Porque você tem que enfrentar tanto tabu, ainda tem mais isso. Você tem que chamar a polícia, porque está na vaga do seu filho, pelo amor de Deus, gente. Por favor, né? É o que eu falo. É muito difícil ser humano hoje em dia. Muito difícil. Não dá para entender por que a pessoa faz uma coisa dessa, gente. Tem uma coisa. Eu estou rindo porque, assim, rindo de raiva, mas você vai me entender. O brasileiro, ele parece que ele tem o dom e a arte de se aproveitar de momentos. Seja eles quais forem, ele tem esse hábito. Eu não posso esquecer quando criaram a fila preferencial, isso, né? 80 anos, então isso tem não sei quantas décadas. E depois, logo em seguida, veio um crescimento de lojas pegando senhores de idade para poder ir para o banco, para poder depositar para a loja, para o comércio, ou o que for. É o jeitinho brasileiro, ele tem o preferencial. Beleza, até aí suportável, de repente está ganhando um troco, pô, vamos lá, o velhinho está ganhando um dinheirinho ali. E mais para frente um pouco veio aquela liberação da mãe ou da pessoa com, na verdade não é específico, ele fala da pessoa com criança no colo, né, de ter preferência. Aí entra o jeitinho brasileiro, que eu vi muitas mães, muitas mulheres, né, com filhos, que ao passar perto dependendo do estabelecimento, pessoas chegavam e falavam, me empresta teu filho, me empresta, presta atenção nos adjetivos, me empresta o teu filho, só para me pegar um preferencial ali. Aí eu te pergunto, o que pode ser pensado? Eu já tinha batido um papo com as meninas, com a Aline e a Ive. A Ive eu tenho dúvida, com a Aline com certeza eu conversei. Nessa questão de palestra, folhetos, né? Por exemplo, você como psicopedagoga, de repente fazer uns folhetos com orientações, ir na CDL e solicitar, né, autorização de entrar nos comércios, para não falar que está passando por cima deles, e entregar e pedir para ser colado perto do caixa. Uhum. Mostrando cada cordão, literalmente, bem nítido, bem claro, e a exposição do que significa cada um. Sim. Né? Eu acho que é um primeiro caminho. Segundo caminho que eu cheguei a citar com ela, a despeito das escolas, chegar, por exemplo, o que for municipal, na Secretaria de Educação, e pedir uma palestra nas escolas, subdividindo as mães que têm uma boa né, dicção, fala, como você, Ive, Aline, outras, a Gilmara, a Cristiane, foram as que eu conheci. A Dayana também tem, mas a Dayana, não, Dayana deixa ela em casa, senão alguém cresce oi nela, eu não quero. Então, quer dizer, a galera chegar nas escolas e que seja 5 minutinhos, mas de alerta. Nas escolas estaduais e privadas, também no mesmo sentido. De repente, num tempo breve, mas não tão curto e nem tão longo, atende-se uma cidade como Santos Dumont essa demanda para poder informar. A Ive está colocando que já foi conversado com eles, ela colocou do município, aí ela botou uma interrogação, então não sei. Mas com a CDL ela falou que já conversou.
Então, assim, era uma coisa que daria uma amplitude, ou não, ou Elisângela, eu estou viajando na maionese aqui. Nossa, tá certo, entendeu? Só que falta muito apoio ainda dos lojistas, é um caminho complicado. Por isso que hoje eu decidi vir aqui na sua live mesmo, para ver o que que dá para fazer, porque o negócio é complicado, entendeu? É, A gente não tem muito apoio dessa parte, assim, a gente tem que tirar do bolso da gente, ninguém quer ajudar com nada. Então, é por isso que eu estou te agradecendo, porque às vezes é aqui que vai fazer alguma diferença, entendeu? Nessa é, live nossa de eu hoje, que eu, como mãe espero atípica, como especialista, né? Quem sabe, né? Porque é difícil, difícil. que a gente fica muito nessa questão de conjecturar as coisas, mas ao mesmo tempo a gente precisa passar da conjectura para a prática, né? E nada mais útil do que a prática do que a iniciativa. E essa iniciativa tem que partir do grupo, tem que partir dos profissionais como você, né? Precisa disso, né? Por mais que não tenha, por mais que não tenha em casa, mas sabe quem tem, né? Precisa abraçar essa causa para ela se tornar factível. Por exemplo, revoltante saber de um samaritano, que é um braço central, nem um braço, é o centro nervoso da saúde da cidade, e a pessoa entrar, isso aí não sou eu que estou dizendo, é a Gina, e a Ive falou que já soube de outros casos, com um cordão e não ser obedecido. Isso é uma coisa assim, é inconcebível enquanto é uma lei. Aí vai desacatar o funcionário que tem um cartaz desse tamanho, com uma letra do tamanho de um bonde, colocando se você desacatar ele, você está passivo de ser preso ou chamado à polícia. Ah, mas e o outro lado que tem a necessidade explícita e amparado na lei que não está sendo atendido? Aí a Ive colocou, por que não fazer BO? Eu recomendo que todas as mães façam BO. Ou eu estou falando errado, o Elisângelo? Tem que ser respeitado, é. Se é lei, a criança não aguenta esperar, Márcia. Ela vai entrar em crise, ela vai se mutilar, vai se bater, vai gritar. Gente, é muito complicado isso. É porque eles não sentem na pele o que a gente passa, Ó, a Aline entendeu? falou que Se já tem a processou. lei, é para ser cumprida, porque não tem como, tem que ter esse direito. Porque eles É, não aguentam esperar mesmo. a Aline já falou que já processou uma loja, que é aquela coisa, na hora que sentindo. Nós temos uma história, por isso que é bom de ser velho, né, cara? Não você não, a gente é terrível, né? A gente, porque eu estou pensando na Ive, que a Ive também para a idade comigo, se pede 80. Então, assim, eu lembro quando saiu a lei do, do racismo, que teve um lojista no centro da cidade que ofendeu uma pessoa negra. E essa pessoa tinha testemunha, ganhou R$ 4.000. E Ai, mais. Óbvio que tem, sim, eu sou eu já tive a minha atenção chamada, porque até o ano passado, ou início desse ano, eu ainda brigava com o sistema, alegando que, por eu ser velho e lá no passado chamar o meu amigo Odir de negão, de perna né, porque era meio esbranquiçado lá, né? Então, enfim, chamava o outro de magrelo. Eu era raquítico, eu era um palito quando era moleque. Então, quem vê minha barriga hoje é tudo que eu comi quando eu era pequeno, porque só a barriga cresceu. Mas, por favor, a mente poluída, atenção, mente poluída. Então, o que que acontece? A minha filha é psicóloga. Ela mora em São Paulo, numa cidade de São Paulo. E um belo dia, eu cheguei a falar com ela no WhatsApp, ou num vídeo que a gente estava aqui na minha casa. Eu falei com ela a esse respeito. Eu falei, assim, quem é das antigas, eu ainda tenho amigos que eu chamo de negão, e aí Tição, e assim como eles me chamam, de careca, gordo, barrigudo, pançudo, baleia. Outro dia eu mesmo me chamei, eu vi uma foto minha outro dia da trilha que eu fiz,
Eu de lado parecia que eu estava igual uma orca grávida, velho. Eu falei, vai nascer uma baleinha agora é mesmo aqui. Eu tô traumatizado com essa foto. Então, assim, não quero ver. Apaguei a foto, enfim. Então, o que que acontece? Aí ela virou e falou assim: mas isso, pai, é lá nas antigas. Isso é lá no seu tempo. As coisas mudaram. O mundo deu uma volta em termos de sociedade que o respeito, que a concepção daquilo que é correto e o errado não é mais o que se fazia lá atrás, né? Você chamava um homoafetivo de V, de B e etc. Hoje não, é um homoafetivo. Ah, se respeitar a opção, ótimo. Mas então ela me fez ver uma coisa que, de fato, eu não posso embasar, que eu posso, óbvio que muitos ainda deixam eu chamar por apelido, até porque eu conheço muito por apelido. Eu tenho uma péssima memória para nome. Então, autorizam, porque é amigo de 80 anos, né? A cidade também é muito pequena, né, Márcio? Então, Tem muita intimidade um com o outro aqui. por ser isso, você como profissional, né, quando pega alguma coisa nesse sentido, e igual as meninas escreveram, eu não sei quem foi a primeira a escrever, a respeito de que pode ser tratado até como retardado, eu acho que foi a Ive. Nesse sentido... Antigamente era dado como retardo mental. Como eu aprendi, é isso que eu quero colocar para você. Nossa, essa entrevista vai acabar agora, não. Eu aprendi com a minha filha a me segurar na hora de comentar tal tipo de assunto. Beleza, aprendi. Hoje eu sou bem mais afeito ao que nós temos hoje. Você, como profissional para essa área, como fazer as pessoas entender que não existe um retardo, que não existe um retardado, mas existe alguém com um problema? Como lidar com esse tipo de ação social contra a essa classe que agora se faz valer perante uma lei? Ô, Márcio, isso tem muito estigma. Tem que ter, assim, uma conscientização, uma palestra, igual a gente está falando aqui hoje, entendeu? Porque hoje a sociedade realmente ela impôs muitas coisas que antigamente não se colocava, né? Assim, leis, se nomeou muitas coisas hoje, né? De respeito e tudo. O público mais jovem tem mais consciência, porque tem mais informação na internet e tudo. Mas o público mais velho, que é um público assim que estava acostumado a falar muito, que pensava, eles ainda sofrem muito com isso. Sim. Entendeu? Porque realmente é uma coisa assim que é automático. Vamos supor, eu apelidava uma pessoa há tempos atrás, que eu não posso falar hoje. Porque tem uma lei que protege essa pessoa. Então, assim, hoje o público mais jovem mesmo, eles respeitam mais por informação. E antigamente não tinha tanta informação. Entendeu? Hoje a informação, ela mudou muito o mundo. Entendeu? E o pessoal mais antigo não tinha isso. Então, assim, é uma coisa complicada até de se comentar, né? Porque cada um tem seu jeito, principalmente em uma cidade pequena igual a nossa, que eu te conheço, você me conhece, eu conheço tua família inteira. Então a gente coloca apelido um no outro, mas a gente já tem uma intimidade. Que eu falo que parece que é todo mundo da mesma família. Né? Parece que a gente é tudo mesma família, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí um é rabugento, outro é chato, outro é careca, outro é barrigudo, né? Assim, a gente tem essa intimidade, mas isso assim está saindo muito disso pelas informações. Mas o público mais antigo ainda sofre muito com isso, de não poder colocar um apelido, porque é um apelido carinhoso, entendeu? Sim. Mas não pode mais. Porque pode ser, às vezes um passa por ali, devia te chamar, nossa, chamou, mas vou processar. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala pelas informações que se tem hoje. Mas é uma coisa para a gente que é de interior, uma cidade pequena que conhece todo mundo, que é muito complicado ter hora. Você tem que estar. Até porque cidade grande, você passa na rua e ninguém te dá nem bom dia, né? Aqui em Dumont, se tu bobear, a cada esquina tu para com um conhecido. Aí já era. Nossa, tu custa para chegar no teu compromisso.
Só ler o último texto aqui, que é o texto da minha amada Leide aqui. Ó. É preciso esclarecer às crianças e adolescentes o simbolismo do cordão, pois havia pessoas na festa da Gafaldi sem conhecimento do significado. Digo isso porque me foi questionado porque meu filho usava, estava usando, né, melhor dizendo, e o que significava. Não tá, de toda forma, está dentro daquilo que a gente comentou aqui, de dar consciência ou aquela questão de visibilidade à informação. Né? Isso que é o mais importante. Mas, de toda forma, como eu fiz nos outros... Quem não tem ideia, pode usar o laudo reduzido, né? Só vale assim, tá, gente? O laudo reduzido com crachazinho. Só o cordão não vale. Igual o Miguel, ele é autista, ele tem a sepiteia dele. Entendeu? Aqui, ó. Tudo bonitinho, ó. Todas as informações. Vamos dar informação. Esse cartãozinho do Miguel, onde você fez ele? Eu fiz, até foi um mutirão que a Gafaldi fez, levou a gente lá em Juiz de Fora, foi lá no UAI. Aí já tem que ter identidade, tá, gente? Para fazer isso aqui, tem que ter identidade da criança pronta. Beleza. Aí eu já fui lá e fiz essa ideia. Tem todas as informações, tem o endereço, como se fosse tudo bonitinho. De identificação. O dito do transtorno do espectro autista. Muito bem. Eu ia falar cadastro único, mas eu não vou falar, não. É uma carteira de identificação. Muito bom. Tá vendo? Do transtorno do espectro autista, Então, vamos lá. Para encerrar, a palavra é sua. Não sei se faltou algo, se você planejou falar algo e eu vou deixar um link aí com mais informações, viu? Mas fique à vontade para fazer o encerramento. Fique à vontade. Então, o que eu tenho para falar é para te agradecer mesmo esse espaço que você deu, né? Tanto para mim quanto para as meninas da Gafaldi e todo o público. Acho assim que o que eu quis aqui passar hoje é sobre a importância do cordão, o quanto tem que ser aceito, porque é uma lei, né? Hoje, e assim, falar que tem que usar sim, e onde não aceitar, façam BO. Porque os nossos filhos não aguentam esperar, não aguentam. Se isso aqui está no pescoço do meu filho, é porque ele tem direito à prioridade, porque ele não aguenta esperar. Põe isso na cabeça, gente. É lei, tá? Essa lei já está um tempão aí. Por favor, mais respeito, empatia. Porque se o autista tem isso aqui, outro transtorno de outras pessoas, que eles não aguentam esperar. Perfeito. Entendeu? É só isso que eu tenho para dizer. Respeito, reciprocidade, amor ao próximo, tá? Por favor, isso já já tem tempo que isso está para acontecer. E já deu tudo que tinha que dar. Tem que acontecer agora. Tem isso aqui, para mostrar, que realmente eles não aguentam esperar, isso é um direito. E quem não tiver o seu direito, chama a polícia, faça BO, porque tem que ser respeitado sim, porque os nossos filhos não aguentam esperar na fila. Não aguenta. Muito bem. Só isso? É isso. Quer falar mais? Não, e agradecer as meninas aí, a Aline, a Ive, que me ajudou aí, se faltou alguma coisa, uma completou a fala da outra, né? E estamos juntos, gente. Estamos juntos. Juntos somos mais fortes, é o nosso lema. Muito bom. Eu queria agradecer a você pela disponibilidade, por ter aceito a paciência de eu ter colocado o problema da Copa Cultura na frente da sua entrevista. E o que precisar... Janete, alô, Janete Cabral, alô, São Paulo, porta, porteira, portão, presta atenção, tá convidada aí, filha, querendo segunda-feira na conversa com você, beleza? Ainda mais uma mãe com um filho de 38 anos, não, vai ser muito bom ouvir histórias a seu respeito, então o convite já está feito. Então, agradecer a todas as mães que participaram, a você que dedicou esse tempo para falar conosco. Tamo junto. Qualquer novidade, Elisângela, de boa, você sabe que é de coração, eu estou à disposição. Obviamente, é só marcar para a gente saber que você quer vir, né? Então, está à disposição, fique à vontade. As mães, tendo alguma novidade, pode vir, pode falar conosco, vai fazer algum evento, quer que divulga,
manda que a gente divulga. Se for alguma coisa antes do programa, vamos falar dentro do programa sobre o evento que está querendo fazer, beleza? Aqui está aberto mesmo, é um canal para vocês, né? E Obrigada, Márcia. cabe a vocês fazerem essa aparição, divulgação, compreensão e tudo que vocês precisam para que a população possa, de fato, dar devido atenção, valor e respeito aos seus, né? Isso é muito importante, né? Muito Isso mesmo. vai fazer uma diferença. Aí, Márcia, eu vou colocar depois nos comentários aí quais os tipos de transtornos que o cordão abrange. Não vou me estender muito, porque está ficando tarde. Eu vou deixar aí nos comentários, tá, gente? Tudo bonitinho, tá? Pode. Na nossa entrevista de milhões aí, ó. Beleza. Show de bola. Olha, Márcia. Deus te abençoe. Um beijo no filhão, na morida aí. Manda um beijo para a mãe. Né? A Aline, eu acho que ela caiu, mas se caiu, manda um beijo para ela também, tá? Manda sim. E o programa continua, que eu vou agora falar um pouquinho de política aí, você querendo ou vocês querendo, fiquem à vontade, tá bom? Tá, eu só vou colocar na descrição aí o que abrange, e aí finalizou com chave de ouro. Fica à vontade, tá bom? Fica à vontade. Galera, tá aí. Beijo, que Beijo. Entrevistamos a psicopedagoga Elisângela Mercedes, a grande Elisângela. Ah, moleque, é nóis.